Bem-vindos a mais um episódio do GuiaCast. Meu nome é Márcio Pereira e hoje vamos falar sobre um tema inovador e que vem transformando a saúde de todo mundo: o impacto da inteligência artificial na prática médica. Para essa conversa, recebemos o Dr. Tiago Lima, ortopedista, cirurgião do quadril e coordenador do Centro Cirúrgico da Casa de Saúde São José, aqui do Rio de Janeiro. Doutor, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Márcio, muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao GuiaCast. Eu espero que eu possa agregar com algumas informações nesse nosso bate-papo. Com certeza, com certeza. Então vamos lá. Para começar, o senhor poderia nos explicar como que a inteligência artificial já faz parte da rotina médica e quais áreas mais têm se beneficiado dessa inovação? Essa sua pergunta é muito interessante, porque, na verdade, a medicina, por natureza, é uma especialidade atrelada às tecnologias, né? As tecnologias sempre elas acabam migrando um pouco para a medicina. E desde o nascimento da inteligência artificial na década de 50, mais ou menos, logo depois do nascimento daquele fermento inicial de ideias, logo a medicina já começou um namoro com a inteligência artificial. Na década de 70, um pouco mais intenso, e hoje já existe praticamente em todas as áreas. Na área assistencial, basicamente as plataformas médicas para consultas, todas elas já têm algum grau ou a sua grande maioria já tem algum grau de inteligência artificial embarcada, mas direcionando essa pergunta para o cuidado, talvez a radiologia tenha um marco muito grande, porque foi o verdadeiro casamento entre a medicina e a inteligência artificial, facilitando muito o diagnóstico de algumas patologias, obviamente com a tutoria de um radiologista, e hoje as especialidades cirúrgicas, que são a cereja do bolo, né? Hoje a gente tem a robótica atrelada à inteligência artificial, favorecendo e muito o nosso tratamento com a base cirúrgica, mas basicamente todas as áreas médicas. E é interessante a gente parar para pensar que desde ensino e treinamento, ou seja, os novos médicos já vêm sendo treinados e aprendendo com a inteligência artificial. Como que a inteligência artificial tem sido utilizada para auxiliar na análise de exames e na tomada de decisões clínicas? Outro ponto muito interessante. A inteligência artificial nada mais é do que um banco de dados imenso, né? É a nova Alexandria, com infinitos bancos de dados, né? E com bases de informações muito grandes. Assim, quando a gente faz um exame, a inteligência artificial ela consegue fazer uma leitura de exames parecidos e fazer um preditivo. Poxa, já teve um caso com essas características que parecia ser isso. Ou seja, ela dá um direcionamento. Ela não exclui a possibilidade, a necessidade de um médico. Ela é um bom indicador, é uma boa ferramenta. A inteligência artificial, ela não substitui o médico. Ela é uma ferramenta, é como se fosse um estetoscópio moderno, que direciona tanto para o diagnóstico, mas principalmente para os diagnósticos diferenciais. Ela facilita muito o médico a entender as diferenças entre as patologias, mas o médico ainda vai ser sempre a primeira ferramenta a direcionar quanto a diagnósticos. Ferramentas de inteligência artificial podem ajudar a detectar doenças de forma mais precoce e precisa? Exemplifique, por favor. Mais outra excelente pergunta, e esse talvez seja um dos momentos que a gente esteja vivendo um dos maiores benefícios da inteligência artificial. Ela hoje facilita o diagnóstico precoce de várias doenças. Hoje a gente tem feito estudos com relação a doenças degenerativas, como o diagnóstico precoce de Alzheimer, dentre outras doenças degenerativas cerebrais, que permite o diagnóstico precoce e a prevenção das sequelas dessas doenças. Hoje, por exemplo, na Casa de Saúde São José, o Dr. Henrique Guenca, ele montou um diagnóstico, um sistema de inteligência artificial, que a gente chama de nódulo pulmonar, que o paciente ele chega na casa de saúde, seja para fazer uma tomografia por qualquer motivo, ou por uma tosse, uma possível pneumonia, e
A inteligência artificial já faz uma captura ativa e uma pesquisa ativa de possíveis nódulos pulmonares. Ou seja, você vai para um motivo, mas a inteligência artificial está fazendo um screening, um rastreio de outras coisas, entendeu? Esse talvez seja um dos desmembramentos mais interessantes da inteligência artificial. Fantástico, fantástico. E na sua visão, quais especialidades médicas já são mais impactadas pela inteligência artificial atualmente? Como na nossa conversa inicial, todas as especialidades médicas, todas, qualquer médico hoje, direta ou indiretamente, sabendo ou não sabendo, está trabalhando com inteligência artificial. É como o Netflix ou qualquer streaming. Tem uma inteligência artificial lá por trás. Às vezes você não para pensar, mas tem. Mas diretamente, hoje nós temos a radiologia com um grande avanço, a parte mais organizacional do médico, a parte mais burocrática, essa vai ser muito impactada e num espaço de tempo muito curto. E como eu te falei, a parte cirúrgica agora será a nova crista, porque a gente tem os robôs e esses robôs agora serão embarcados com inteligência artificial. E esse será um movimento muito interessante na medicina como um todo. Pô, que legal. No campo da ortopedia e da cirurgia do quadril, de que forma a inteligência artificial auxilia no planejamento e execução das cirurgias? Completamente e em tudo. A robótica ela começou de forma muito mais intensa na cirurgia geral, na urologia, com robôs muitos já sedimentados e muito conhecidos no mercado. Esse passo em direção à ortopedia, ele é relativamente recente, eu digo ele de forma mais efetiva. Hoje a gente já possui robôs que conseguem fazer um planejamento pré-operatório com a precisão milimétrica, com a capacidade, inclusive, de predizer quais são os implantes que eu vou utilizar. Ou seja, saber o tamanho certo de cada prótese, o tamanho certo de cada parafuso. Isso traz para a gente uma segurança muito grande e uma precisão cirúrgica absurda. Isso vai devolver para o paciente, e até mesmo para tirar aquele mito de que isso seria só um modismo, porque isso devolve para o paciente um pós-operatório muito melhor, uma perda de sangue menor, uma manutenção do estoque ósseo maior e uma reabilitação infinitamente melhor. Perfeito, perfeito. E é possível dizer que a inteligência artificial aumenta a segurança do paciente em procedimentos de alta complexidade? Sem sombra de dúvidas, e eu não estou te dizendo isso por opinião. A gente já tem vários artigos, vários estudos que comprovam que para o paciente é muito mais seguro. Isso aí, na cirurgia geral e urológica, a gente já tem casos em que a cirurgia robótica já é a primeira escolha. E na ortopedia, o mesmo. Eu acho que a gente está indo para o mesmo caminho. As próteses de joelho hoje nos Estados Unidos, em sua grande maioria, são feitas com um robô, com auxílio de um braço robótico. As cirurgias do quadril estão indo para o mesmo caminho. E aqui no Brasil a gente já tem essas tecnologias. E é como disse, redução de perda de sangue, redução de tempo de internação, redução de uso de remédios para dor. Ou seja, é uma gama de possibilidades e de vantagens para o paciente que seriam intermináveis. Bacana, bacana. E quais tecnologias mais recentes têm se mostrado promissoras para auxiliar o cirurgião em tempo real durante uma cirurgia? Esse é outro ponto que agora a gente está começando a trabalhar, que é o uso de alguns dispositivos para ter acesso a informações em tempo real, que são os headsets, alguns óculos em específico, alguns capacetes, algumas ferramentas que auxiliam o médico a ter em tempo real informações relativas ao paciente ou relativas ao seu planejamento pré-operatório. Tudo isso em tempo real e podendo ser atrelado à inteligência artificial, te oferecendo uma sugestão com base em todo o banco de dados
do melhor local, por exemplo, para inserir um parafuso, o melhor local, por exemplo, para fazer uma incisão, o melhor local para colocar o implante. Tudo isso em tempo real, com uma sobreposição de imagens. Você tem a imagem real e uma sobreposição virtual que te auxiliaria. Seria como se fosse uma espécie de uma pesca, de um guia por cima da sua imagem real. É impressionante, né? E além da atuação clínica, como que a inteligência artificial pode otimizar processos hospitalares, reduzir filas, erros e custos? Eu te falei isso num tópico anterior. Esse vai ser o novo ponto de disrupção da inteligência artificial na área médica. A medicina hoje, e um dos grandes pesos para o médico, é a perda de tempo com burocracia. E isso não se reduz ao tempo de consultório. Isso, o médico passa tempo fazendo relatórios, fazendo documentos, fazendo prescrições, fazendo justificativas para planos de saúde. Ou seja, a nossa vida, ela hoje é tão burocrática quanto assistencial. E a inteligência artificial já se mostrou muito assertiva e muito confiável do ponto de vista de confecção de burocracia. Isso vai diminuir tempos de filas de espera, tempo de consulta em papel e computador. Esse tempo todo vai ser devolvido para o paciente. A experiência do paciente como um todo vai ser otimizada, porque ele vai ter atenção full time do médico. Perfeito, perfeito. O monitoramento de pacientes com o apoio da inteligência artificial pode melhorar o acompanhamento de doenças crônicas e reduzir complicações? Pode e vai melhorar. Isso aí já não é algo que a gente... Às vezes a gente fala algumas coisas de inteligência artificial como se elas ainda fossem acontecer. Isso tudo já acontece. Hoje em dia a gente chama isso de... Os americanos chamam de wearables, que são relógios, pulseiras, anéis, que fazem uma mensuração em tempo real de dados vitais, de uma série de parâmetros que são encaminhadas para um celular, onde são mensuradas e avaliadas com auxílio de inteligência artificial, obviamente pareando com um banco de dados que é muito grande e podendo ser encaminhados até mesmo para o médico que está fazendo o acompanhamento desses pacientes. E isso aí vai modificar e é um novo caminho. Grandes players de tecnologia hoje, como a Apple, têm direcionado grande parte do seu investimento em tecnologia justamente para essas áreas. Áreas que vão associar acessórios, como relógios, como anéis, pulseiras, em sensores para captar informações do paciente, e isso vai ser aproveitado das melhores formas para otimizar medicamentos, para entender qual é o momento que esse paciente mais precisa de cuidado. Que bacana. E como integrar esses sistemas de forma que beneficie tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes? Isso vai acontecer de forma sistêmica e automática, né? A informação só para o paciente ela não tem validade. O paciente com informações como pressão, glicemia, o açúcar do sangue ou qualquer outra informação de saúde, sem um direcionamento, ou seja, sem ter um médico para fazer agir como um maestro, orquestrando melhor essas informações, não faz sentido algum. Isso só serve quando feito em conjunto. A informação colhida do paciente, identificada, captada, decifrada e pareada pela inteligência artificial e encaminhada para o médico para a tomada de decisão adequada. Perfeito. Doutor, a gente recebeu algumas perguntas de pacientes e profissionais. Vamos começar aqui pela perguntinha da Ana. A inteligência artificial pode substituir o médico no futuro ou será sempre um apoio? Na minha concepção, e olha que eu sou um grande entusiasta da inteligência artificial, a relação médico-paciente, ela é insubstituível. O médico ele não vai ser substituído pela inteligência artificial. Eu gosto de frisar isso sempre. A inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta que otimiza o atendimento médico. A inteligência artificial ela não tem empatia, ela não tem o entendimento do que é um ser humano,
ela não consegue fazer uma contextualização do quadro ou da patologia com as características desse paciente, e ela não tem aquela vivência que é o verdadeiro vínculo. Na verdade, a medicina está muito além de informações, de dados, de exames. Ela está no toque, ela está na parte médica, que é a parte acolhedora. E a inteligência artificial, a máquina, infelizmente e felizmente, né, não consegue fazer isso. Perfeito, perfeito. O João perguntou: essas tecnologias já estão disponíveis no Brasil ou ainda são restritas a grandes centros de pesquisa? Não. Essas tecnologias, hoje com a globalização, dificilmente uma tecnologia ela fica restrita, né? Principalmente para a gente que vive aqui no Ocidente, né? Para a gente, tudo é muito... A tecnologia ela é democratizada, até mesmo porque ela é capitalizada. Sim. Você cria algo para gerar um custo e para gerar um retorno sobre isso. E por isso, assim, é contraintuitivo você criar uma ferramenta médica que seja só para tratar os americanos, o europeu. Isso é contraintuitivo. Ou seja, ela é democratizada. Porém, em contrapartida, infelizmente, a maioria ou todas essas ferramentas, elas são dolarizadas. Aí a gente tem um bloqueio que não é um bloqueio geográfico, é um bloqueio financeiro. Talvez, com o tempo, a gente tenha um barateamento e uma facilidade com o aumento dessas tecnologias de acesso, porém, isso é muito difícil de se manter restrito. No início do projeto, até nessa fase de testes, obviamente fica restrito a centros de pesquisa, mas tão logo seja liberado, a única limitação para possuir é uma limitação econômica e não geográfica ou política. Perfeito. Agora a perguntinha que a Patrícia mandou para a gente. Como garantir que os dados dos pacientes usados pela inteligência artificial sejam protegidos e não representem um risco à privacidade? Essa é uma questão que a gente vai ter que brigar muito e a gente vai ter que estudar muito nos próximos meses ou anos, né? Desde 2023, tem uma tentativa no Brasil de se fazer algo nesse aspecto, mas a gente não caminhou muito, o Brasil não caminhou nessa questão do LGPD com relação à segurança de informação. Isso hoje passa muito pelo bom senso do médico e bom senso das instituições, mas na Europa, em 1º de agosto do ano passado, a gente teve uma legislação muito robusta e muito bem feita sobre a segurança de dados, a segurança de informações, principalmente imagens, com relação à inteligência artificial. E eu acredito que esse será um marco, porque eu acredito que o mundo vai replicar essa legislação, porque ela foi muito bem descrita, ela foi muito bem desenhada, e eu acredito que o caminho seja esse. Aqui no Brasil ainda nós não temos nada nesse sentido, mas já se fala desde 2013 da necessidade desse tipo de regulação. Perfeito. Doutor, vou te fazer algumas perguntas agora. Okay. Eu gostaria que o senhor nos dissesse se são mitos ou se são verdades. Vamos lá. É verdade que a inteligência artificial pode diagnosticar doenças melhor do que o médico? Não. A inteligência artificial é uma ferramenta. É a mesma coisa de eu dizer que um estetoscópio consegue descobrir se o paciente tem um problema de coração ou não. Eu preciso de um guia, eu preciso do médico. A inteligência artificial é uma ferramenta. Ela não é um substituto do médico. Ela auxilia o médico na busca diagnóstica, principalmente em diagnósticos diferenciais. Mas o diagnóstico primário é de primazia do médico. Perfeito. E é verdade que a inteligência artificial pode reduzir a necessidade de exames invasivos? Sim, sim. A inteligência artificial, ela racionaliza um pouco a necessidade de exames desnecessários, exames mais invasivos. Ela vai otimizar a medicina como um todo, porque ela vai criar algoritmos que vão afunilar a necessidade de alguns exames que hoje a gente precisa pedir, até do ponto de vista, às vezes, né, legal, ou até algumas vezes, até por conta do convênio. E eu acho que a gente terá um momento de lucidez, de racionalidade sobre esses exames.
Perfeito. E é verdade que o uso da inteligência artificial aumenta os custos da saúde para os pacientes? Não, isso é mito. E, na verdade, já tem vários estudos que comprovam isso, inclusive. A inteligência artificial, quando bem utilizada, ela, na verdade, o objetivo é o contrário e o efeito é o contrário. No curto e médio prazo, você até pode ter um incremento financeiro, até mesmo porque a maioria desses produtos, como eu disse, é dolarizada, mas do médio ao longo prazo, o efeito é completamente o contrário. Redução de custos, redução de exames desnecessários, redução de tempo com burocracia, a otimização. Para você ter uma ideia, a utilização de inteligência artificial para otimização de fluxos cirúrgicos aumenta até 10%, em alguns estudos mostra até 10% a disponibilidade de salas cirúrgicas. Ou seja, a gente está ganhando muito com isso. A gente está ganhando muito com isso. Sem falar nas outras coisas, né? A diminuição de drogas desnecessárias, exames desnecessários, é uma infinidade de coisas. É uma ferramenta que veio para modificar positivamente e incrementar. A medicina, ela tem um divisor de águas recente, que é o uso da inteligência artificial e, infelizmente, isso é algo inexorável. Incrível, incrível. Bom, doutor Tiago, para encerrarmos aí, qual mensagem o senhor deixaria para pacientes e profissionais sobre a importância de integrar a inteligência artificial à prática médica, sempre com foco em segurança e qualidade de vida? Eu acho que a base de qualquer trabalho, de qualquer intervenção, em se tratando de outra vida, é ética. Independente de qual ferramenta esteja sendo usada. Desde um bisturi, até mesmo uma luva ou uma ferramenta de inteligência artificial. Tateando a ética, o campo da ética, dificilmente a gente vai fazer algo que seja danoso ou algo que não seja pelo menos o ideal para o nosso paciente. Com relação ao uso, eu acredito que essa é uma urgência, né? Acho que a medicina hoje, como eu te disse, já não tem mais, não tem volta. A inteligência artificial, esse casamento, é um casamento que veio para ficar. E quanto antes a gente aceitar essa nova verdade, essa nova ferramenta, melhor será para o médico, porque ele terá um conforto maior no trato com os pacientes, no trato consigo mesmo e com o seu tempo, e o retorno que a gente devolve para os pacientes. Perfeito, perfeito. Bom, agradecemos aí imensamente ao Dr. Tiago Lima por trazer informações tão relevantes sobre a aplicação da inteligência artificial na medicina. Esse tema mostra como que a tecnologia, quando bem utilizada, pode ampliar a precisão, a segurança e a humanização do cuidado em saúde. Marcos, mais uma vez eu agradeço o convite de vocês, foi maravilhoso. Esse é um tema que eu adoro discutir e adoro conversar, porque cada vez que a gente debate sobre isso é uma novidade, a gente aprende mais, aprende uma coisa nova, descobre que uma coisa nova aconteceu. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: o futuro não espera e ele não perdoa a falta de preparo. Isso diz muito para a gente sobre como a gente vai guiar a partir de agora as nossas escolhas, as nossas decisões. A inteligência artificial é uma ferramenta, como qualquer outra ferramenta, desde a máquina a vapor, o computador, a máquina de escrever, a calculadora. Foram ferramentas que vieram não para substituir, mas para agregar e fazer com que ganhemos tempo, otimizemos a nossa forma de conduzir as nossas vidas e, nesse caso em específico da medicina, a vida dos outros. Eu espero que os colegas eles tentem se aprimorar com essa nova ferramenta, tentem vivenciar e aprender mais sobre a inteligência artificial, não só para otimizar a medicina, não só para otimizar e devolver algo grande para a ortopedia, mas para devolver algo grandioso para a sociedade como um todo e para todos os nossos pacientes. Perfeito. Bom, foi um prazer imenso, Dr. Tiago Lima, e até o próximo episódio do GuiaCast.